Lagos é terra muito antiga. Só de cidade tem já mais de 400 anos. Foi feita a cidade pelo rei Dom Sebastião. Mas antes disso tem muitos séculos de história como vila de pescadores. O que não admira, fica situada junto de um mar muito abundante de peixe, onde a pesca é fácil e, sobretudo, uma costa recortada de pequenas enseadas de areia, o que permitia aos navegadores, à noite, recolherem os seus barcos e vararem-nos na praia. É por isso que esta cidade, como povoação, já é cartaginesa, tem um papel importante na época romana. Agora, o que faz de Lagos uma grande presença na história portuguesa é a cidade dos descobrimentos. É a terra do infante Dom Henrique. O rei deu a vila, porque então era vila, ao infante. O infante veio para aqui, sabe-se que ele viveu algum tempo aqui em Lagos. Aliás, foi aqui em Lagos que o enterraram. A primeira sepultura dele foi aqui em Lagos. E viveu também lá para baixo, para a ponta. Vamos ver isso. Em qual das pontas ele terá vivido? Vamos ver isso. Mas viveu na Raposeira, ele viveu uma grande parte da vida por aqui. E foi com esta gente do mar que ele conheceu. Com estes homens que ele viu a conduzirem os botes à força dos seus remos. Com estas pequenas embarcações que ele via fazerem-se ao mar, é com essa gente que ele vai iniciar a grande façanha coletiva dos descobrimentos. O primeiro grande navegador é justamente um homem que nasceu em Lagos, um homem chamado Gilianes. Antes de Gilianes, o infante Dom Henrique tinha feito várias tentativas. Diz a crónica de Zurara, que, como sabem, é contemporâneo, assistiu a tudo isto. Diz que, por 12 vezes, o infante tinha mandado navegantes, mas que eles tinham medo, porque realmente o Cabo Bujador é um trecho impressionante. A terra entra pelo mar dentro, até uma grande distância da costa há pouca profundidade das águas, e os nossos navegadores, pelo sim, pelo não, preferiam voltar para trás, ir fazer, enfim, a sua pirataria, o seu corso, nas costas da Berberia ou nas do Reino de Granada. O Reino de Granada era ainda então, como sabem, um reino mouro. Iam para aí porque, enfim, com a presa dos seus ataques, sempre voltavam ricos a Portugal, em vez de ficarem por lá, sabe Deus como. E é então que o infante chama Gilianes e diz: bom, estes homens têm medo e eu não percebo. Medo de quê? Eles portam-se como aqueles pilotos da carreira da Flandres, que, tirando lá aquela carreirinha que eles já sabem daqui até à Flandres, parece que não se sabem servir da agulha de marear e das cartas náuticas. O navegador navega em qualquer mar. A frase é até exatamente esta: ide e não temais, porque por maior que seja o risco, maior sempre será a honra que te espera. Efetivamente, o jovem Gilianes embarcou, partiu aqui de Lagos numa barca que era uma embarcação frágil, de um só mastro e vela redonda, navegou além do Bujador e voltou a Portugal, trazendo como testemunho de que tinha ultrapassado o Cabo Terrível pequenas plantas a que aqui no reino chamavam, diz a crónica, rosas de Santa Maria. Foi esse o primeiro passo no longo caminho que nos levaria a muitos lugares no mundo. A história serve para pensar e para compreender. E eu gostava que aqui nos interrogássemos precisamente sobre isto, sobre a longa duração que durou a atividade dos descobrimentos. Como todos sabem,
Nós somos um país de entusiasmos fáceis. Em Portugal nada dura muito tempo. São labaredas, fogachos generosos, mas acabam depressa. Ora, os descobrimentos duram mais de 200 anos. Porquê? E outra pergunta. Não são só os portugueses que não têm medo do mar. Os castelhanos também não têm. E os aragoneses, e os venezianos, e os genoveses, e os flamengos, e os ingleses, e os franceses, e os dinamarqueses. Aliás, todos eles fizeram navegações. Mas foram navegações de curta duração. Foram episódios. E para nós, descobrir foi a nossa razão de ser. Navegar foi para nós essencial. Porquê? Bem, cada um dê a resposta que quiser. Eu só encontro uma resposta que me satisfaz. É que fomos também o único país da Europa em que as navegações foram assumidas como um projeto do Estado. Nos outros países eram aventuras de mercadores, negócios, ocasiões isoladas. Eram realmente empreendimentos que esgotavam-se, se perdia, se naufragava. Aqui, quem estava por detrás dos navegadores foi primeiro o infante Dom Henrique, príncipe da Casa Real, depois o próprio rei Dom João II. E é por isso que Portugal assume o projeto dos descobrimentos como uma grande tarefa nacional, que, como sabem, foi, de certo modo, a razão da nossa presença na história. É certo que na história da expansão não há só glórias, também há manchas negras. E a mais escura de todas, a mais terrível, é a da escravatura. É um assunto doloroso, que por isso mesmo as pessoas evitam, preferem não falar sobre ele, mas penso que o melhor é abordar as questões bem de frente. E é exatamente sobre isso que aqui em Lagos vamos pensar: a escravatura. A tradição relaciona este local com o primeiro mercado de escravos realizado aqui em Lagos. O primeiro mercado de escravos trazidos da África, evidentemente, porque a escravatura era uma instituição muito antiga. E na realidade, se quisermos ver bem, a escravatura era o resultado da guerra, estava ligada à guerra. A guerra terminava ou pela morte do inimigo, ou pela sua prisão e redução à condição de escravos. Portanto, muitos séculos antes dos descobrimentos, havia escravatura e a origem da escravatura estava na guerra. A guerra ligava-se diretamente a esse estatuto cruel e ominoso. O que eu queria dizer era isto. Hoje, nenhum de nós, não há ninguém que me esteja a ouvir, que não considere a escravatura como algo de quase absurdo. Nós pensamos isto. Como foi possível que, em algum momento da história, os homens se considerassem no direito de capturar os seus irmãos e tratá-los como animais? Todavia, os homens do século XV não pensavam assim. Nem os do século XVI, nem os do século XVII, nem os do século XVIII, nem os da grande maioria do século XIX. Até há 2 dias considerou-se a escravatura como uma coisa justa. E só deixou de acontecer isso quando se inventou a máquina a vapor e o trabalho dos escravos deixou de ser necessário. Isto dá realmente uma triste ideia do valor dos juízos humanos e da retidão da nossa consciência.